Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Patrick de Vizias e você está no canal Coração de Maria. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma figura muito conhecida no Brasil, um sacerdote muito famoso chamado Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Certamente você o conhece. Como eu disse, um dos padres mais famosos deste país. Você tem a sua opinião a respeito dele, para o bem ou para o mal, e eu tenho a minha. E eu quero compartilhar neste vídeo de hoje aquilo que eu penso sobre o Padre Paulo Ricardo. Mas para isso eu preciso contar um pequeno fato da minha história pessoal, onde o Padre Paulo se encaixa. Eu me converti no ano de 2001. No dia 21 de dezembro de 2001, eu tive a graça de ir num encontro na Canção Nova. Era aniversário do Padre Jonas Abib, e ali eu tive um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tive a graça de receber o batismo do Espírito Santo, e ali eu tive uma mudança radical de vida. Comecei a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo mais de perto. E comecei uma vida na igreja de fato, porque minha vida anterior era uma vida de católico de IBGE, digamos assim. Ia na missa muito de vez em quando, tinha uma vida moral e espiritual que não condizia com o nome de católico. E não que eu tenha virado santo da noite para o dia, aliás, estou até hoje lutando contra os meus defeitos para ser santo, mas comecei uma caminhada com Deus. E nesses anos iniciais, a partir do ano de 2001, 3 sacerdotes eram como que referência para mim no que se refere à pregação, a ensino. Eu me alimentei muito naqueles anos iniciais de conversão, ali entre 2001, 2006, até 2006, de 3 grandes fontes que para mim foram um presente do céu: Padre Jonas Abib, Padre Léo e Padre Roberto Lettieri. Esses 3 sacerdotes eram referência para mim em termos de pregação. Claro, naquela época, início dos anos 2000, nós não tínhamos internet com a facilidade que nós temos de acesso à internet hoje, banda larga. Então tudo era mais difícil. Eu aqui moro numa diocese da Teologia da Libertação. Então, alimento espiritual mesmo para mim era só quando eu tinha a possibilidade de ir à Canção Nova, que era algo raro, ou assistindo a TV Canção Nova. Era praticamente o único meio que eu tinha de me alimentar espiritualmente com pregações que faziam sentido para mim, que eram verdadeiramente católicas, segundo aquilo que dizia o meu coração na época. Então, esses 3 sacerdotes foram de uma grande ajuda para mim na época. Era uma referência muito grande, eram como que pais espirituais para mim. Só que foram se passando os anos e no ano de 2006, ali mais ou menos, eu como que fiquei meio que órfão espiritualmente. Padre Jonas Abib ficou doente, se afastou. Padre Léo ficou doente também, morreu, foi para a casa do pai. O Padre Roberto Lettieri também se afastou, e eu fiquei ali como que órfão espiritual. Todo mês eu tinha a graça de, em alguns finais de semana, parar de frente para a televisão nos acampamentos de oração da Canção Nova, e ali eu era alimentado espiritualmente. E a partir ali do ano de 2006 eu fiquei meio que órfão, sem referência espiritual. Mas continuei caminhando a minha caminhada na fé, na secura espiritual, que não é novidade na vida de nenhum cristão. Mas eu estava meio que órfão espiritual, não tinha uma referência de pai espiritual, de pregador. Quando ali, mais ou menos no ano de 2008, se não me falha a memória, num acampamento PHN, levaram lá na Canção Nova um padre diferente para pregar. Um padre, parecia alto, meio magrelão, careca. Ele usava uma batinona preta e eu ficava encantado com aquilo. Eu acho que na época eu nunca tinha visto um padre de batina, nem pela televisão.
E aquilo já me encantou. E o homem começou a pregar. Era um tal de Padre Paulo Ricardo, da Diocese de Cuiabá, Mato Grosso. E não é que o homem pregava bem. Não é que o homem tinha uma unção muito grande para pregar. Só que depois eu fui vendo outras pregações dele. Ele voltou à Canção Nova várias vezes a partir dali. E eu notava naquele homem que ele tinha algo diferente dos outros padres da Canção Nova. Claro, todos muito bons, todos muito ungidos. Mas o Padre Paulo Ricardo, ele tinha a mesma unção que eu sentia naqueles pregadores da Canção Nova, naqueles padres que lá pregavam. Só que a fala dele era mais profunda. Intelectualmente e espiritualmente mais profunda. E aquilo foi me alimentando espiritualmente de uma maneira mais profunda também. A palavra daquele padre parecia que ia enchendo o meu intelecto e enchendo o meu coração de uma maneira mais abundante do que eu havia experimentado na minha caminhada até ali. E eu não estava mais órfão. Se eu tinha ficado órfão daqueles meus grandes amigos, aquelas grandes referências que eu tinha até o ano de 2006, agora eu não estava mais órfão. Deus tinha me dado um novo pai na fé, um amigo, um pregador que me instruía, que de fato a pregação dele preenchia o meu coração de uma maneira muito grande. Em 2011, eu lembro que eu tive meu primeiro computador em casa, com acesso à internet, e ali eu tive a graça de conhecer o site do Padre Paulo Ricardo. Aí, meu amigo, que eu me esbaldei mesmo. Conheci a imensidão daqueles cursos maravilhosos do Padre Paulo, História da Igreja, Catecismo da Igreja, os cursos sobre Nossa Senhora, o curso sobre o marxismo cultural. Que curso antológico, meu Deus! Inúmeros cursos e cursos de uma profundidade intelectual maravilhosa e ao mesmo tempo de uma profundidade espiritual muito grande. Padre Paulo Ricardo não era só um homem intelectual, mas ali eu via que era mente e coração em sintonia. E eu mergulhei no site padrepauloricardo.org e ali foi um alimento gigantesco para a minha alma. Eu tive a oportunidade, anos depois, de cursar teologia, fiz uma faculdade de teologia, fiquei ali 3-4 anos na faculdade, mas eu preciso testemunhar para você o que eu aprendi no site do Padre Paulo Ricardo padre e muito do que os anos que eu passei na faculdade de teologia. Eu aprendi muito mais teologia com o Padre Paulo no site dele do que no banco da faculdade. Por isso, se você não conhece, se você quer aprender teologia, quer aprender sobre a doutrina da igreja, você está perdendo tempo. Você não foi lá ainda no site do Padre Paulo? Torne-se aluno do site, rapaz, moça. Então, meus irmãos, a pergunta que eu fiz no começo: quem é o Padre Paulo Ricardo para mim, Patrick? Padre Paulo Ricardo, meus irmãos, é um presente da providência de Deus para o nosso país, que é uma coisa gigantesca. Eu, quando vejo o presente que é o Padre Paulo Ricardo para a terra de Santa Cruz, eu vejo como que nosso Senhor Jesus Cristo ama o Brasil. Porque o Padre Paulo, meus irmãos, é um presente extraordinário da providência de Deus para nós. É um apóstolo maravilhoso. Gente, olhemos para a figura do Padre Paulo. Vamos analisar alguns pontos da personalidade dele. Comecemos pela inteligência do Padre. O Padre Paulo é, sem dúvida, um dos homens mais inteligentes que eu já tive a graça de ouvir nessa vida. O homem é brilhante, o homem é um gênio.
Tudo que se refere à intelectualidade, tudo que se refere a estudos, o homem tem uma aptidão natural que é algo... Não se pode dizer em palavras o tamanho da grandeza intelectual desse homem, da inteligência desse homem. Um homem que fala diversos idiomas fluentemente. Um homem que é filósofo, teólogo, mestre em direito canônico, foi escolhido por sua diocese para estudar em Roma. Aliás, teve a graça também de ser ordenado pelo Papa João Paulo II. Um homem inteligentíssimo, inteligentíssimo. Mas não só inteligente, um homem que tem uma graça de falar facilmente, uma eloquência sobrenatural. Gente, você conhece certamente pessoas muito inteligentes, verdadeiros gênios, com aptidão de estudar muito grande, mas que não têm facilidade de falar em público. Não tem a facilidade de transmitir o conhecimento. Certamente você já teve professores assim, como eu também os tive. Pessoas que você via e você fala, esse homem, essa mulher é inteligentíssimo, mas quando vai falar, não consegue transmitir o seu conhecimento, não tem facilidade com a palavra. O Padre Paulo não. Certamente ao Padre Paulo Ricardo se aplica aquilo que São Paulo diz aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer: caríssimos, a vós não falta dom algum, nem da ciência e nem da palavra. Para Padre Paulo não falta, meus irmãos, dom algum da ciência e nem da palavra. O homem, quando abre a boca, ele tem, não é só uma pedagogia muito grande, uma facilidade de ensinar muito grande, mas a palavra dele envolve a nossa atenção, o nosso sentido. A palavra dele toca o nosso coração, ele tem um poder de convencimento muito grande, um poder de expor realidades espirituais, teológicas e até filosóficas complicadíssimas de uma maneira mais fácil, que nós podemos entender. Ele tem essa capacidade de trazer coisas difíceis que estão lá nas grandezas da teologia e da filosofia e colocar para nós de uma maneira tão simples até, como um pai mesmo que ensina seus filhos, de uma maneira com uma pedagogia maravilhosa. Mas não bastaria ao Padre Paulo ser inteligentíssimo e eloquentíssimo se ele não fosse um santo. Se lhe faltasse a união com nosso Senhor Jesus Cristo, ele seria, como diz São Paulo, um pedaço de metal que faz barulho e nada mais, nada mais. Você certamente deve conhecer um livro do padre Jean-Baptiste Chotard, A Alma de Todo Apostolado. Nesse livro, o padre Chotard diz que o apostolado, o ministério de um católico, ele só tem eficácia se esse apóstolo estiver unido a nosso Senhor Jesus Cristo, se ele tiver uma vida de oração muito intensa e se ele tiver uma busca muito grande pela santidade. Se lhe faltar isso, então vai ser só ativismo. Vai pregar muito bem, muito bonito, mas não vai tocar o coração de ninguém, não vai ter eficácia espiritual nenhuma. Mas o Padre Paulo Ricardo, além desses dons naturais que ele tem de uma maneira maravilhosa, esses dons ainda são ungidos pela graça de Deus. Porque o homem, graças a Deus, é santo. Não digo que ele é um santo de sétima morada, não o conheço pessoalmente, não sou o diretor espiritual dele, mas ele é um homem que reza, e reza muito. Já ouvi relatos dele. Não sei como está agora a vida dele, mas há alguns anos atrás ele dizia, ele rezava todos os dias a Santa Missa, a liturgia das horas, rezava o rosário completo, os 4 terços, e além disso rezava a sua oração pessoal, gastava algumas horas do dia na sua oração pessoal ali, a oração aos modos de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, a oração pessoal, contemplativa.
de busca lá na intimidade, a união com Deus. Então é um padre que reza muito, gasta horas por dia na oração. Eu imagino, meus irmãos, que o padre Paulo, quando não está rezando, ou ele está evangelizando ou estudando. Os poucos momentos que ele tem de tempo livre, ele deve descansar um pouco, se distrair um pouquinho a cabeça, mas é um homem que vive full time, o tempo todo para nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus e para a salvação das almas. E porque ele é tão entregue na oração e busca a santidade, é que o apostolado dele tem tanta eficácia. Quantos nesse Brasil, milhares nesse Brasil, poderiam estar aqui no meu lugar, nesse microfone e testemunhar: eu estou na igreja por causa do Padre Paulo Ricardo, eu me converti através do ministério das pregações do Padre Paulo. Eu cresci na fé por causa do Padre Paulo Ricardo, deixei de ser um católico medíocre e progredi espiritualmente através do ministério desse homem. Quantos rapazes não podem testemunhar que estão nos seminários hoje, ou até sacerdotes, por influência deste homem chamado Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior? O homem é um gigante. Queridos, eu não tenho dúvida de que o Padre Paulo é um dos maiores apóstolos do Brasil de todos os tempos. Comparado a São José de Anchieta, ao Cardeal Leme, a Dom Vital, para mim o Padre Paulo está no nível dessa galera aí. É um homem, um presente extraordinário da providência de Deus para nós, um apóstolo gigantesco. Ah, meus irmãos, em tempos normais, se a igreja estivesse vivendo tempos normais, esse homem já seria bispo há muito tempo. Alguém tem dúvidas de que o Padre Paulo Ricardo não seria um grande bispo? Falta-lhe alguma prerrogativa para isso? Seja humana ou seja sobrenatural? Aliás, creio eu, e acho que eu não estou nada longe da verdade quando digo isso, creio que o Padre Paulo teria uma grande aptidão de ser Papa um dia. Ah, meus irmãos, que Papa nós teríamos se esse homem chegasse ao trono de Pedro. Mas nos entreguemos à providência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Num tempo em que aquilo que é mal é privilegiado na igreja e aquilo que é bom é punido. Num tempo em que um bispo faz apologias LGBT e é nomeado prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Num tempo em que um Dom Strickland, por defender a ortodoxia da igreja, é banido de sua diocese. Em tempos assim, meus irmãos, elevemos os nossos braços aos céus e agradecemos ao Senhor porque Ele ainda permite que o Padre Paulo Ricardo possa exercer o seu ministério sacerdotal entre nós. É uma graça muito grande. Não tenha dúvidas de que o Padre Paulo é muito amado pelo povo de Deus. É o pároco do Brasil, não é verdade? Ah, se nós tivéssemos um Padre Paulo Ricardo em cada diocese desse Brasil, meu Deus. Mas se é verdade que o povo de Deus, o povo verdadeiramente católico, o ama tanto, também é verdade que ele tem muitos inimigos. O primeiro inimigo dele é o demônio, mas também existem inimigos de carne e osso. Muitos homens que se dizem católicos, mas não são tão católicos assim, incluindo padres e bispos, que têm verdadeiro ódio do Padre Paulo, seja por inveja, ou seja porque não querem ser católicos de verdade. Os que querem ser católicos verdadeiramente, querem continuar seguindo os ensinamentos de 2000 anos da igreja, não tem como não amar o Padre Paulo, porque ele representa tudo isso para nós.
Mas aqueles malucos, retardados da cabeça, da teologia da libertação, os progressistas, os modernistas, e aqui incluo padres, bispos, cardeais, e lá vai fumaça, esses não gostam do Padre Paulo nem pintado de ouro. Eles dariam tudo para ter a cabeça do Padre Paulo Ricardo. Ah, meus irmãos, o Padre Paulo é o terror dos seminários da teologia da libertação. Padre Paulo é o terror dos reitores de seminários que odeiam a tradição, aquilo que é verdadeiramente católico. Quantos seminários no Brasil eu sei que os seminaristas lá são proibidos de ouvir Padre Paulo Ricardo, as pregações dele, acessar o site dele. Mas graças a Deus também eu sei de muitos seminaristas que clandestinamente ouvem ali no esconderijo dos seus quartos, escondidos de todos, secretamente, as pregações e os ensinamentos do Padre. E tem que fazer isso mesmo. Não está em desobediência, não. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, rezemos pelo Padre Paulo. Rezemos para que o manto de Nossa Senhora esteja sobre ele. Ele que nos ensinou tanto a amar Nossa Senhora. Quantos nesse Brasil se consagraram a Nossa Senhora através da influência do Padre? Rezemos por ele. Porque apesar dessa grandeza toda, ele é um homem ainda, está nesse mundo, então corre risco de se perder como eu e como você. Rezemos primeiramente para que Deus o conserve em sua graça, mas rezemos também para que nosso Senhor, por intermédio de Maria Santíssima, o livre de seus inimigos, nos conceda muitos anos ainda com o privilégio de ouvir esse grande sacerdote e peçamos que a graça de Deus aumente no coração dele cada vez mais e que ele se torne cada vez mais santo. Quem sabe, meus irmãos, um dia, se a providência de Deus assim determinar, nós possamos venerar o Padre Paulo nos nossos altares. Será maravilhoso. Bom, essa foi a minha opinião a respeito desse homem chamado Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. No fundo, isso foi uma pequena homenagem que eu prestei a ele. Muitíssimos gostariam de estar aqui no meu lugar e fazer o mesmo. Então, Padre Paulo, se esse vídeo chegar ao conhecimento do Senhor algum dia, receba a homenagem desse vosso filho. Não o conheço pessoalmente, quem sabe a providência de Deus um dia permita que eu beije a mão desse sacerdote nessa vida, mas lá no céu, Padre, lá no céu o Senhor vai saber como eu o amo e como milhares de pessoas nesse Brasil o amam. E como nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora devem amar o Padre Paulo. Meus irmãos, vocês imaginam o tamanho de méritos que o Padre Paulo tem diante de nosso Senhor Jesus Cristo? Diante do imenso bem que ele fez nesse Brasil. Creio que o Padre Paulo é um gigante aos olhos de Jesus e Maria. Padre, um abraço. O Senhor é fera demais. Querido, querida, obrigado por você ter me ouvido até aqui. Foi um grande prazer. Deixe o seu like, por favor. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que amam o Padre Paulo. E se inscreva no canal, me dê essa moral para que eu consiga evangelizar muita e muita gente. Se assim for a vontade de Deus. Um forte abraço para você. Deus te abençoe muito. E salve Maria.